E aí, pessoal, eu vou compartilhar minha planilha pessoal aqui com vocês, certo? Tá o nome aqui de Copy Independência Financeira. Assim que vocês clicarem no link na descrição, vai estar dessa forma aqui. Vocês não conseguem alterar, vocês não conseguem fazer nada. Então vocês vêm aqui, certo? Fazer uma cópia, clique em arquivo, fazer uma cópia. Aí ele vai perguntar onde você quer colocar e que nome você quer colocar, certo? Você faz uma cópia, aí ele vai abrir essa mesma planilha em seu Drive, certo? Aí essa vocês podem modificar, a outra lá vocês já podem fechar ela, correto? Esperem ele carregar aqui. A planilha ela é um pouquinho pesada, apesar de não estar completa aqui, certo? Eu reduzi, deixei o básico do básico do básico na planilha, de modo que vocês tenham o controle, certo? O controle mínimo. E também eu já deixei algumas coisas aqui que eu disponibilizei através do canal aí, que eu vou explicar cada uma dessas abas e como vocês devem fazer elas, certo? Aqui eu apaguei boa parte dos meus investimentos, eu deixei só até 2019, certo? Deixei só até 2019, então modifiquei aqui cotação, essas coisas. Então essa não é a minha carteira, primeiro ponto, certo? Nenhum dos ativos aqui utilizados é recomendação, certo? São ativos utilizados de exemplo, apenas para simular diversos casos aqui na planilha, de modo que eu possa explicar como funciona para vocês, correto? Primeiro ponto, as abas aqui estão organizadas de acordo com a ordem que você deveria utilizar, certo? Aportes, investido, proventos, posição, radar ações, radar FI, ações e FI, certo? Eu vou explicar tudo aqui ao longo da planilha e como você deve utilizar ela. E primeiro ponto aqui é lançando as operações, certo? Eu já tenho um vídeo no canal aí da planilha que faz split de... Eu também vou deixar o link aqui nos cards, certo? A planilha que faz split de taxas. Após você pegar lá suas operações na nota de corretagem, fazer o split de taxa, aí você vem aqui e lança o ativo. Por exemplo, vamos dizer aqui que você comprou VEG3, certo? Você comprou aqui VEG3, comprou o quê? 20 papéis a 57,15, certo? E vamos supor aí que a taxa aí tenha dado algo em torno de 16 centavos, certo? E que dia você comprou? Hoje é dia 17. Dia 17 do 7 de 2020. Pronto, feito isso, ele vai calcular aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai calcular aqui o preço final, certo? O preço final nada mais é que a quantidade que você comprou, o preço que você comprou, certo? Mais a taxa que você pagou daquele ativo. Aí eu calculo o PM incluindo a taxa, certo? É o preço final. O custo da operação nada mais é que esse preço final vezes a quantidade do ativo. Tá entendendo? Então, aqui é o PM do ativo. Ó, vejam que tem uma fórmula maluca aqui bem grande. Eu recomendo que não mexa, inclusive faça uma cópia da cópia. Faça uma cópia da planilha, renomeie de backup. E depois faça uma cópia desse backup e use. Porque caso você modifique alguma dessas fórmulas aqui, alguma coisa não vai pegar. Lembrando que minha planilha aqui eu fiz ela pensando no buy and hold, ou seja, eu não compro muito e não vendo muito. Porém, eu calculo tudo, certo? Lucro de day trade ou não, de swing trade ou não, certo? E a forma que você tem que preencher é da seguinte maneira. Eu destaquei, deixa eu destacar aqui, só para utilizar de exemplo, certo? Por exemplo aqui, ó, na Taurus aqui, dia 23, eu comprei Taurus dia 16, dia 18, dia 23, certo? Dia 23, Tasa 4 aí.
Aí, dia 23 também, eu fiz uma venda, né? Que aqui é uma venda, na verdade é uma venda. E fiz uma compra. Então, isso é day trade. Quando você compra e vende no mesmo dia, o mesmo ativo, numa mesma corretora, ou compra e vende, ou vende e compra. Ou seja, tanto pode ser uma venda seguida de uma compra, como pode ser uma compra seguida de uma venda, certo? Então, quando vocês forem lançar aqui, tem uma coluna J aqui, ó, onde você deve botar o número 1, para indicar que essa operação é uma operação de day trade, certo? Por quê? Porque a operação de day trade você não vai modificar o PM, certo? Veja que ele preservou o PM anterior aqui, porque você não modifica o PM em operação de day trade, é uma operação financeira, certo? Então, você vendeu aqui, teve um lucro de 243,56, certo? Esse lucro aqui, como é a primeira operação do day trade, é um lucro em cima do swing trade anterior, certo? Ou seja, foi calculado em cima do PM anterior aqui, da posição anterior que você tinha, esse lucro de venda. Quando eu comprei novamente aqui, certo? Como eu comprei mais caro do que o valor que eu vendi, então eu tive um prejuízo aqui no day trade, certo? Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo aqui que eu tive um lucro no swing trade de R$243, porque eu vendi a 9,89, um papel que meu PM era 7,16, certo? Ou seja, eu tive esse lucro aqui. E eu comprei um papel a 11,23, sendo que no mesmo dia eu tinha feito uma operação de venda, né? Então caracterizou o day trade. Então o day trade aqui eu vou pegar a diferença entre o valor de compra e venda, certo? E apurar o lucro ou prejuízo dessa operação, que nesse caso aqui deu prejuízo de R$ 67,06, certo? Esse acumulado é apenas o valor que foi utilizado para cálculo, ou seja, na venda aqui dos 140 papéis, apenas 90 foram utilizados para o cálculo do swing trade. Por quê? Porque os outros 50 papéis foi caracterizado day trade, certo? Com esse vídeo aqui eu estou explicando para vocês como funciona day trade e swing trade para quem não entende, certo? Mas sim, porque vocês precisam disso para entender aqui como utiliza a planilha. Então, vamos seguir adiante. Para vendas normais, por exemplo aqui, ó, vendi os em Minas, 300 em Minas, certo? Aí eu boto os valores bonitinho, ele vai calcular todos esses outros valores aqui para mim. Day trade eu deixo em 0. Aí ele vai apurar o lucro do swing trade, certo? Então, quando você for lançar um novo, isso daqui vai estar assim, certo? Quando você for, vamos dizer que você ocupou tudo aqui, o que é que você faz? Você vem aqui, seleciona isso e arrasta para baixo, certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou copiando as fórmulas que tem nessa região aqui, certo? Aí se eu for lançar lá uma nova operação, deixa eu botar aqui, VEG 3, compra 10 a 57, 0,10 centavos de taxa. Eu comprei hoje também, vamos supor. Isso aqui são exemplos, certo, galera? Então, ó, ele já atualiza o PM aqui, atualiza a quantidade de VEG que eu tenho na carteira, certo? Aqui está o custo da operação. Aí essa outra planilha aqui do lado, o que é que ela faz? Ela faz o apurado dessa planilha de registro. E essa planilha de registro aqui, ela está servindo como um histórico, certo? Um histórico. Por que é bom você ter uma planilha de registro dessa forma aqui? Porque quando você for declarar o imposto de renda, você vai precisar saber exatamente os lucros isentos que você teve, os não isentos, certo? Quando você for pagar DARF, você vai precisar saber o lucro de day trade que você teve, certo? Então você vai precisar de todas essas informações que estão aqui, você vai precisar, é o mínimo que você precisa, certo?
Então aqui, por exemplo, ó, veja aqui que na lista aqui não tem VEG, certo? Então eu venho aqui e escrevo VEG 3, escrevi VEG 3, eu seleciono todos esses campos aqui e puxo para baixo, certo? Aí ele vai copiar as fórmulas e já vai pegar o apurado, ou seja, o custo de todas as VEGs que eu tenho 30 VEG, o PM atual é 57,11, veja aqui que ele pega o último valor ali, certo? É 57,11, o PM mais GC, esse GC eu botei sendo ganho de capital, certo? Então o que é que ele está considerando? Ele está considerando os proventos pagos e possíveis lucros que você teve. Ou seja, por exemplo, eu vendi aqui parte de Magazine Luiza aqui, tive um lucro de R$700, certo? Então esse PMGC aqui, ele pegou o meu custo total, subtraiu o que eu recebi de provento e o que eu recebi de lucros feitos nesse papel, dividiu pela quantidade e calculou o PM, ou seja, meu PM de compra é esse aqui, 37,32. É esse PM que você vai usar na declaração de imposto de renda. Tenha cuidado com isso. Você vai usar esse PM na declaração do imposto de renda, certo? Esse outro PM aqui é o que a gente chama de PM ajustado, certo? Ele leva em consideração todos os tipos de retorno que aquele ativo lhe deu, bonificações, lucros, proventos, certo? De modo a você ter apenas um valor que lhe diz o quê? O quanto aquele determinado ativo já lhe devolveu, certo? Ou seja, Magazine Luiza aqui dos R$ 37,32 que eu gastei em cada um dos papéis, ela já me devolveu aproximadamente R$7. Por quê? Fazendo a diferença aqui, dá mais ou menos R$7, certo? Por papel. Então, essa rentabilidade que está sendo calculada aqui, eu calculo levando em consideração o valor de hoje, certo? Levando em consideração os proventos e levando em consideração o lucro de venda. Então, essa rentabilidade é a rentabilidade ajustada, certo? É a rentabilidade ajustada. Se você quiser calcular uma outra rentabilidade, aí você faz da forma que achar melhor, certo? Mas eu utilizo todos esses campos. Esses proventos aqui, eu pego automaticamente aqui da planilha de proventos, certo? Então, quando vocês forem lançar as operações de proventos de vocês, é o mesmo esquema. Vocês vêm aqui no final, certo? Deixa eu apagar um monte aqui que tem coisa demais aqui. Certo? Vocês vêm aqui no final aqui, por exemplo, vem aqui e arrasta isso para baixo. Aí vamos dizer que VEG me pagou provento, certo? Vamos dizer que VEG 3, bota o código igualzinho, certo? Pagou um dividendo aí, deixa essa data qualquer aí. Mas eu não tinha esse papel. Aqui eu não faço verificação de erro, nada, certo? Ou seja, você tem que inserir os valores aqui bonitinho, certo? Para ele não ter erro aqui, correto? Isso aqui, esse YOC é o Yield on Cost, certo? É o retorno sobre o valor gasto. Então ele considera seu PM, certo? Ele considera seu PM. Lembrando que esse PM aqui é porque eu copio essas informações lá do site meus dividendos. Porém, esse PM aqui fica melhor você calcular, certo? Esse PM aqui fica melhor você ou pegar lá da outra planilha, você pode pegar lá da outra planilha, como você pode calcular, ou simplesmente escrever, certo? Você pode pegar daqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Você pode pegar daqui seu PM, por exemplo, o PM aqui está na coluna Q, 1, 2, 3, 4, certo? Coluna Q. Então, se você quer pegar o PM dali, você vai aquele ProxyV lá, ProxyV, certo? Primeiro campo é a chave de pesquisa, segundo campo é o intervalo que eu quero varrer, certo? Então eu vou selecionar
todos esses campos aqui. A coluna é 1, 2, 3, 4. É a quarta coluna. Então eu boto o 4 aqui. Boto o nome falso. E dou um Enter. Aí ele pega o PM dali. Aí eu puxo aqui para baixo, certo? Esqueci aqui de travar a linha e a coluna, certo? Bota o cifrão aqui para travar a linha e a coluna. Aí é só você arrastar aqui para baixo, que ele já pega o PM. Ó. Veja que o PM de VEG aqui é R$57. Então o Yield on Cost aqui é 0,09%, certo? O vídeo vai ficar longo, mas eu vou ensinar como você utilizar a planilha todinha, certo? Como fazer tudo aqui, inclusive detectar alguns erros, certo? E veja que ele já trouxe aqui, ó, se você quiser organizar o retorno aqui, certo? Veja que ele já trouxe o Yield on Cost aqui, certo? De VEG. Se você quiser organizar por rentabilidade, esses filtros eu botei selecionando toda essa região. Ou seja, se você quiser adicionar mais ativos aí, você pode adicionar. A outra parte da tabela é isso aqui, ó. Esse total pago aqui, ele leva em consideração seu custo menos os seus lucros, certo? O total do custo mesmo aqui é esse 33, que é o que? Ele só soma todos os custos de todos os ativos que você teve, certo? Aí esse valor hoje é o que? É a cotação do papel. A cotação do papel, certo? Ou seja, esse valor hoje aqui é a quantidade de papel que você tem vezes a cotação de hoje. A cotação aqui eu tento pegar com o Google, se não pegar, eu tento pegar na minha planilha ali, que eu vou mostrar mais adiante, certo? Então aqui está a variação. Essa variação nada mais é que o valor de hoje dividido pelo total pago, incluindo os lucros. Se você quiser mudar isso aqui, se você não quiser incluir os lucros, quiser incluir o valor bruto aqui, você pode incluir o valor bruto no lugar dele, menos 1, certo? Então essa seria a sua rentabilidade. E essa variação aqui, há duas formas de fazer. Há essa forma aqui, certo? Há essa forma aqui de fazer, que a variação é o saldo positivo dado seu custo de aquisição. Como você pode selecionar aqui o outro também para ficar mais lógico. Ou também você pode pegar esse percentual, certo? Não, melhor não. Vai complicar. Deixa assim mesmo. É o que? É quanto você pagou menos quanto desembolsou, certo? Isso daqui são negócios que você tenha, que não seja ações. Sei lá, vamos supor aí que você tem um negócio aí, por exemplo, esse comparar que tem aqui é uma cooperativa que eu sou associado, certo? Eu tenho uma cota lá e ela me rende dividendos, então eu botei aqui o valor dela. Eu não faço gerenciamento desses tipos de negócio. Inclusive, se vocês quiserem apagar, podem apagar, certo? O histórico aqui, isso aqui é todo manual, certo? O histórico anual. Então, o valor aqui mais recente, ele está pegando essa variação ali em cima, certo? Então, quando o mês fechar, vocês vêm aqui, arrasta para baixo e aqui em cima vocês escrevem o valor que tem ali, que é 11,57%, certo? Pronto. E assim vai fazendo as outras. Essa diferença é a diferença em pontos percentual. Nada mais é que a subtração do atual menos o anterior, certo? Ou seja, por exemplo aqui eu tive uma queda de 33%. Por quê? Estava ali em 11% positivo e eu fui para menos 22% positivo. Então se você somar o valor bruto disso aqui, vai dar menos 33,28% de queda, certo? Então basicamente essa parte aqui é a parte mais trabalhosa, porque isso aqui reúne todos os dados e informações para você controlar seus investimentos, certo? Eu podia parar aqui. Com isso daqui você já consegue fazer seu controle, consegue declarar seu imposto de renda, certo? Consegue saber o quanto você está lucrando,
certo? Quando você pagou de dividendos, certo? Mas, além disso, né, do aporte e dos proventos aqui que eu já mostrei, tem o investido. Aí o investido, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho uma planilha aqui, certo? Onde eu lanço os ativos, o setor do ativo, o ticket do ativo. Por exemplo, eu vou fazer agora com o VEG. Eu venho aqui, seleciono tudo, arrasto para baixo aqui, certo? Eu arrasto para baixo aqui. E bem aqui eu boto o nome VEG3, por exemplo. Aí ele já pega lá o que eu tenho hoje, certo? O que eu tenho aqui, o valor pago, que é o valor que eu paguei, ou seja, é meu PM versus vezes a quantidade de papel que eu tenho, certo? Então, aqui está a quantidade de papel que eu tenho. Esse percentual atual é relacionado ao balanceamento, certo? Eu vou explicar o balanceamento aqui também. Esse balanceamento aqui desses dois gráficos, ó, tem uma carteira atual e tem uma carteira ideal, certo? A atual é dado o atual cenário da carteira, certo? E a ideal é o que eu pretendo ter. Esses valores aqui são recomendados? Não, nada disso é recomendação, são exemplos. Vamos supor que você só quer 30% de ação e 50% de FI. Você vai ali e configura. Eu vou ensinar como fazer isso, certo? Primeiro eu estou ensinando a povoar a tabela aqui. Pronto. Copiou aqui para baixo que nem eu fiz. Bota o nome do ativo, ele já pega todas essas informações aí, certo? Mas a nota de VEG aqui é nota 10. Para mim a nota de VEG é 10, certo? Eu botei um aviso aqui, ó, revisar sempre as notas. Essas notas vão ficar a critério de vocês. Para mim, o que é uma empresa 10? É uma empresa que nunca teve prejuízo, tem um lucro crescente, está no setor perene e cresce todo ano acima da taxa de juros. Pronto, para mim essa empresa é empresa 10. No caso do FI, o que é um FI 10? Aí use o bom senso de vocês, certo? Aí, por exemplo, aqui se eu quiser ordenar ela aqui, por qual empresa eu deveria comprar agora? Tá mandando eu comprar Itaúsa, Gerdau, VEG, Gerdau Metalúrgica e XPLG, certo? Tá mandando eu comprar isso aqui. Quando você bota a nota aqui, ele calcula o percentual ideal que você deve ter daquele ativo dentro da classe de ativos. No caso aqui, FI ou ações e renda fixa. Então, 3 classes de ativo. Essa tabelinha bem aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ir para ela ali, porque eu vou explicar o balanceamento para vocês, certo? Essa tabelinha aqui embaixo é a tabelinha do balanceamento, certo? Por exemplo aqui, deixa eu pintar isso aqui de amarelo. Onde tiver fórmula, pessoal, vocês não modificam. Vocês botam a setinha em cima, aí aqui em cima ele mostra a fórmula, certo? Se tiver fórmula, não modifique. Onde não tiver fórmula, que é aqui nesse campo aqui, tem um valor, você pode modificar, certo? Vamos supor que o seu ideal aí seja 50% aqui, certo? Seja 30% aqui e ação só 20%. Aí aqui embaixo está a soma, só para ver se está 100%. Eu não trato o erro, então você tem que botar de modo que a soma disso dê 100%. Se você tiver botado 30% aqui e aqui embaixo deu 110, reduza 10% aqui em alguma coisa, certo? De modo que fique 100%. Então essa tabela aqui, ela lhe dá o resumo. Ou seja, dado esse exemplo aqui, certo? Dado esse exemplo, eu tenho aqui o valor atual, certo? R$9.000, e o ideal aqui eu tenho que ter 18. Então ele faz a diferença aqui, diz que falta 8.000 aqui em FIs, falta 5.000 em renda fixa e em ações eu tenho 13.000 a mais, certo? Ou seja, então eu deveria vender, só que eu não interpreto dessa forma. Quando tem valor a mais, por exemplo, quando ele está mandando eu vender aqui, eu não vendo. Eu só compro, certo? Eu só compro, eu não vendo, eu só compro. Por quê? Porque esses que ele manda vender, ao longo do tempo,
eles vão ficando com a posição cada vez menor, certo? Cada vez menor. Eles vão ficando com a posição cada vez menor. Então, termina, se você ficar vendendo e comprando, você nunca vai conseguir balancear, certo? Mas isso fica a seu critério. Isso é como eu faço, certo? Pronto. Quando você bota a nota, ele calcula o valor ideal. Por exemplo, esse viveu, eu botei nota 0. Quer dizer o quê? Eu estou indicando para a minha planilha aqui que eu quero zerar a posição, ou seja, eu quero ter 0 nela. Então, ele manda eu vender os papéis aí que eu tenho, certo? Ele manda eu vender aí, ó, tá mandando eu vender 10 papéis, porque ele disse que eu tenho ali 10 papéis, certo? Se vocês vierem aqui em aportes, veja aqui, ó, que viveu, eu tenho 10 papéis, certo? Tem 10 papéis ali. Então, essas informações todinha aqui da planilha investido, ela pega do aporte. Então, se tiver algum erro aqui, o erro tá lá no aporte, certo? Pronto, dado a nota aqui, ele vai calcular a proporção de cada ativo. Essa coluna quero é o valor que eu quero ter no XPLG. Eu quero ter 10 mil reais no XPLG, certo? Então, ele está dizendo aqui que falta 5 mil reais, que é exatamente o equivalente a essas 40 cotas. Beleza? Essa ação aqui, que inclusive tem um errozinho aqui, deixa eu tirar esse filtro. Deixa eu botar esse filtro de novo. Eu não boto renda fixa no filtro, certo? Renda fixa eu deixo sempre ali embaixo. Selecionei essa região, clica aqui no filtro. Pronto, ele pegou o filtro, certo? Porque senão vai bagunçar tudo aqui. Esse tá pegando C2, tá? FI, ação, tá. Tudo certo. Deixa eu só arrastar para baixo aqui para ver se tá tudo certo mesmo. Pronto. Daqui a pouco eu explico essa ação, certo? Diz respeito às tabelas seguintes. Mas vamos lá, você definiu quantos por cento você queria aqui em cada ativo, definiu sua nota de cada ativo, certo? Aí essa falta aqui é exatamente quantas ações você tem que comprar e vender para que atinja o objetivo do ideal que você botou aqui, certo? E você pode ver isso de maneira graficamente aqui, ó. Por exemplo, minha carteira atual de forma macro, certo? Está dessa forma. E eu queria que ela ficasse dessa outra forma. Aqui em cima você consegue ver por setores, certo? E estão resumidos aqui na tabela também, por setor, certo? Quando você for fazer um novo aporte, por exemplo, aqui eu botei que eu vou fazer um aporte, vamos supor que eu tenho 5 reais, tenho 0 reais, certo? O que é isso aqui? Esse aporte é seu custo, é o quanto de custo você teve para comprar aquele ativo, todos os ativos que você tem, certo? É seu custo. Esse valor atual é o quanto eles valem hoje, ou seja, dado a cotação deles hoje, o preço deles hoje, quanto eles valem hoje. Esse valor projetado é de acordo com o aporte, porque ó, pensa comigo, ó, aqui ele está mandando eu comprar 39 XPLG, 13 XPML, 3 GBR, certo? Vamos supor aqui que eu tenho dinheiro aqui, eu só tenho 500 reais, certo? Então eu venho aqui, não, vamos supor que eu tenho 1.000 reais. Eu venho aqui e boto 1.000 reais. Veja que o valor projetado ele já inclui os 1.000 reais. O que eu uso para calcular aqui a falta e balancear a carteira já é o valor projetado, certo? Então se o próximo aporte é 1.000 reais, então ele está dizendo que eu deveria comprar aqui 41 ações. Mas eu não consigo comprar 41 ações. Eu compro a quantidade que eu consegui comprar, certo? Vamos supor que no XPLG lá, né? XPLG 11. Vamos supor que eu comprei hoje aqui. Supor que eu comprei hoje aqui 9. Tava 120 reais, certo? Tava 120 reais. E aqui deu 18 centavos. Comprei hoje aqui também. Pronto, lancei aqui, ó. Ele já pega o total de cotas que eu tenho aqui, certo? 48. Agora só falta 35, certo? Aí eu fiz o aporte, eu vou lá e zero aqui. Pronto.
Se todo mês você aporta R$500, você já deixa aqui os R$500 aqui, que ele já fica calculando aqui com o valor projetado, certo? Pronto, funciona basicamente isso. Esses valores aqui você pode ocultar ou pode deixar, certo? São apenas para mostrar de outra perspectiva como funciona. A soma da quantidade que falta vai dar o valor excedente, ou seja, o valor que não é investido. Se aqui for zero, isso quer dizer que para a sua carteira estar balanceada, se você fizesse todos esses movimentos, comprasse 33, 33, 14, 11 e vendesse todas essas outras, com a venda dessas outras, na verdade, com a venda aqui do que ele manda vender, você conseguiria comprar essas que faltam, se você quisesse fazer isso, certo? Sem botar mais nenhum real. Lógico que aí tem taxas envolvidas, tem outras coisas, certo? Mas seria basicamente isso daí. Então, espero ter explicado o balanceamento. Quem tiver dúvidas aí, pode perguntar aí nos comentários que eu explico, certo? O vídeo, acredito que o vídeo já está bem longo, mas vamos continuar aqui para o próximo aporte, certo? Aqui ele calcula certinho por classes, então não se preocupem, certo? Vocês podem conferir as contas. A renda fixa aqui é um detalhe à parte, certo? A renda fixa aqui, eu só venho aqui e lanço o valor atual, certo? Na coluna de cotação, eu venho aqui e lanço o valor atual. Vamos dizer que eu tenho no Tesouro Selic, eu tenho R$2.000. Eu venho aqui e lanço 2.000. Só faço isso. A nota aqui, vamos supor que eu queira o mesmo peso. Entre Selic e no conto, eu quero o mesmo peso. Eu boto a mesma nota, ele vai separar 50% para cada um. Então aqui ele está dizendo que falta 1.000 e pouco aqui e 2.000 e pouco aqui, certo? Então, todo o balanceamento envolve todos os ativos que estiverem aqui. FI, renda fixa e ações, certo? E ele calcula aqui e mostra os gráficos. Bem aqui tem mais gráficos em posição, certo? Tem um gráfico aqui maior. Tem um gráfico só de renda variável por ativo. Tem o gráfico da carteira atual, com todos os ativos, incluindo a renda fixa, ó, Nubank, Selic, certo? Aí tem o gráfico atual por setores, que é aquele pequenininho que tem lá também na outra aba. E aqui tem um gráfico ideal por setores, certo? Essa outra aqui, Radar Ações, Radar FI, eu não vou explicar nesse vídeo aqui não, porque é intuitivo, certo? Eu vou explicar como vocês atualizarem, manterem isso aqui atualizado. Eu estou atualizando esses dados uma vez por dia. Uma vez por dia eu estou atualizando esses dados, certo? Talvez ele peça autorização quando vocês forem executar a macro que eu criei. Talvez eles peçam autorização. Então vocês vêm aqui, ó, ferramentas, macros. Eu estou na aba de ações, certo? Eu vou vir macros, get update sheet ação. Quando eu clicar aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer automaticamente, ele vai apagar a função, certo? Que vai sumir com todos esses dados aí, ó, autorização necessária. Ele vai pedir minha autorização, ele só pede autorização a primeira vez, certo? Ele só pede autorização aqui a primeira vez. Aí você clica aqui, avançado, acessar a ação, ele diz que não é seguro. Mas essa função eu só estou fazendo, apagando a célula ali e digitando de novo, certo? Mas você tem que dar essa permissão aqui. Pronto. Deu essa permissão aqui. Deu essa permissão. Você vem aqui. Get update ação. Eu estou na aba de ação, certo? Aí agora ele vai executar o script. O que foi que ele fez? Lá apagou o campo que tinha aqui e escreve de novo a função. Essa função ela vai numa página, certo? Onde eu tenho esses dados e eu atualizo eles lá e traz todos eles para cá. Tem quase todos os ativos aí, certo? Se você sentir falta de algum ativo, você comenta aí na descrição. Talvez ele demore para pegar aqui, porque eu estou gravando o vídeo. Aí termina ficando pouca memória no meu computador, certo? Então, às vezes ele demora para pegar, mas ele pega tranquilamente, é porque eu estou gravando o vídeo. Feito isso, você vem aqui e faz
Para os FIs a mesma coisa. Ele não vai pedir autorização de novo, certo? Ele vai executar aí tranquilamente. Feito isso aqui, os dados estão atualizados, certo? Esse radar ações, radar FIs é o que eu uso para acompanhar o mercado. Como a tabela ainda não apareceu, ó, tá sem informações, certo? A tabela lá não apareceu ainda, então está sem informações. Vamos esperar aparecer aqui. Eu acho que não vai aparecer comigo gravando o vídeo, porque isso usa muita memória, certo? Isso usa muita memória, porque a requisição é muito alta. Fato é, ele vai atualizar aquela planilha e vai trazer as informações para aqui. O ativo que você digita aqui, ele vai pegar essas informações nessas duas planilhas, certo? Ele vai pegar essas informações nessas duas planilhas. Caso ele não pegue, vai lá, executa o script de novo. Vem aqui, update e ação, certo? Aí ele pega os dados automaticamente e traz para aí. Você só tem que esperar. Basicamente é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida da planilha que vocês tenham, certo? Comente aí abaixo. O vídeo ficou longo, mas funciona, certo? Tá aqui, ó, ele trouxe a matriz atualizada de acordo com a minha base de dados lá, certo? Aqui nos FIs ainda não apareceu, você vem aqui e executa de novo. Get update sheet FI, certo? Que ele nada mais nada menos, ele só faz apagar essa fórmula e escrever ela de novo. O resto aí é o Google que tem que fazer, certo? Pronto, trouxe as informações. Aí tá aqui, seu radar FI. Vamos supor que você tem um fundo aí que seja, sei lá, eu não estou pensando em nenhuma agora que não esteja aqui, porque são os fundos que eu tenho, certo? Você escreve o nome do fundo aqui, que ele já pega as informações, ó. XP LG11. Eita, XP LG11. Você escreve aqui que ele já pega as informações, certo? O yield on cost aqui, eu estou calculando com relação ao último rendimento e a cotação atual, certo? Aí tem outros campos aí que você pode utilizar, fonte de informação, e tem aqui a tabela também, certo? Essa tabela. Esse PEG-R e PEG-L é o PEG Ratio de receitas e o PEG Ratio de lucros, certo? Futuramente eu explico o que é cada um deles. Essa margem de segurança e esse GRAHAM, eles são calculados com esses valores aqui, certo? Essas constantes aqui. Então, mas isso fica assunto para os próximos vídeos. O que eu queria mostrar aqui, que era mais importante, é como você pode manter sua planilha aqui, certo? Que basicamente são essas 4 primeiras abas aí. Investido, aportes, provento e sua posição, que você tem de maneira gráfica aí. Você pode criar mais gráfico. Por exemplo, eu criei um gráfico aqui de dividendos. Qual ativo me pagou mais dividendo e o quanto ele me pagou. Por exemplo, aqui teve um que me pagou R$100, Itaúsa, certo? Está um retorno sobre o custo do valor aplicado aí de 2,76%. Então, eu tenho muito mais gráfico do que isso, certo? Então, aqui eu enxuguei a planilha para vocês, para ficar mais fácil entender. Mesmo assim, esse vídeo ficou muito longo, certo? Se você assistiu até aqui e essa planilha vinha lhe servir aí, certo? Eu já vi outras planilhas, já vi muitas outras planilhas, certo? Não encontrei nenhuma que fizesse isso aqui que eu consegui fazer, que é calcular tudo numa aba só, porque eu gosto de ver o negócio assim todo num lugar só, certo? Eu tenho uma visão mais, como é que se diz, mais global da situação do que eu ter uma aba para cada ativo ou coisas desse tipo. E sem falar que eu testei algumas planilhas aí e elas não calculavam o lucro corretamente, a relação de day trade, a relação do lucro por swing trade, o lucro por day trade, certo? Aqui calcula direitinho.
Se você usa o site dos meus dividendos lá, o Smartfolio lá onde você lança as operações, você vai ver que esses resultados aqui vão bater com os valores lá. Se esses outros campos que você lançar aqui forem iguais, certo? Ou seja, a quantidade, a taxa, sim. Só relembrando, ó, veja que na venda eu boto negativo na quantidade. É o único lugar que eu boto negativo. Esse parêntese aqui indica que eu fiz uma venda, ou seja, eu reduzi. Por isso que é negativo, eu reduzi dos meus investimentos. Então, por isso que ele vem negativo. Então, isso é dinheiro que caiu na sua conta. O positivo é dinheiro que saiu na sua conta para os investimentos, porque você está aplicando nos investimentos. Então, é positivo. Você não está pagando uma conta. Porém, se eu estou vendendo um investimento, é negativo. Essa foi a lógica que eu utilizei, certo? E eles estão assim porque é o formato financeiro. É o mesmo que você vai ver no DRE, no fluxo de caixa, certo? Fica mais fácil de você visualizar isso e já ir se acostumando com esse parênteses aí, que é valor negativo, e sem parênteses é valor positivo. Aqui é lucro e aqui é o... Vocês podem clicar em cima e ver as fórmulas e caso encontrem algum erro, alguma falha, vocês podem comentar aí abaixo que eu corrijo, certo? Caso você não saiba corrigir, e mesmo que você saiba corrigir e encontre algum erro, comente aí abaixo para que eu corrija na minha, certo? E é isso aí, pessoal. Valeu, espero ter ajudado de alguma forma. Esse vídeo deve ter ficado 1 hora aí, eu tô rouco aqui já. Mas essa é a planilha que eu utilizo hoje, certo? Um pouco mais complexa do que essa, mas futuramente, certo? À medida, dependendo da quantidade de gente que estiver utilizando essa planilha e pedir por mais vídeos de como fazer um gráfico tal, como eu poderia fazer o gráfico dos dividendos por trimestre, que eu tenho na minha, dos dividendos por ano, dos aportes, tá entendendo? Eu tenho todos esses gráficos na minha, só que eu não trouxe para cá porque ia ficar muita informação, ia ficar muito complexo. Vocês terem noção, tudo isso que está aqui nessa planilha é aproximadamente 30% aí do que tem na minha planilha. Mas é a base de tudo. São todas essas informações aqui do aporte, é a base de tudo. Você consegue declarar IR e fazer qualquer outra coisa a partir disso daqui. E é isso aí, pessoal. Valeu, espero ter ajudado de alguma forma.